Bolsonaro questionou as urnas, a galera que apoia a ditadura, a galera que apoiou o fechamento de comércios, de igrejas durante a pandemia, atitudes totalmente contrárias à Constituição, essa galera lançou uma carta em apoio à democracia. O melhor nome para isso deveria ser Carta da Hipocrisia. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Banqueiros, atletas e artistas, um monte de gente que está perdendo um monte de tetas. Esse povo assinou uma carta pela democracia. Porque, ora, segundo eles, a democracia está em risco com o Bolsonaro. Veja a matéria do G1. A data que foi escolhida para ser lida a carta, a data foi escolhida por marcar o aniversário da criação dos cursos de direito, e infelizmente muitos deles são totalmente dominados pela esquerda, cursos de direito no país, e coincide com a leitura de manifesto no mesmo local em 1977, para denunciar a ditadura militar, que subtraiu direitos e matou opositores do regime. Eu vou explicar para você o que significa essa carta? Em memória ao dia da carta que foi lida para combater o regime militar. Eu vou explicar para vocês. Em 1977, Godofredo da Silva Telles Jr. levou a carta aos brasileiros na Faculdade de Direito da USP. A carta foi um marco na luta em defesa da redemocratização do país. Aquela carta foi um símbolo de um grito contra o regime militar. Agora, eles fazem uma carta parecida, lida no mesmo lugar, na mesma data. O que eles estão querendo dizer? O óbvio, que Bolsonaro quer estabelecer uma ditadura. Por quê? Porque o Bolsonaro questiona muitas vezes a lisura das urnas eletrônicas. Ele fala sobre o perigo de fraudes. Vamos lá, você tem um candidato que vai num podcast e o negócio quase quebra a internet. Quase 570 mil pessoas, mais de 570 mil pessoas simultaneamente assistindo ao presidente. Bateu o recorde da Beyoncé. O YouTube esconde o vídeo, com milhões de acessos em poucas horas, e não entra no em alta aqui dessa plataforma. O Bolsonaro sai na rua e uma multidão o segue. Já o Lula tem que comer no quarto de hotel quando faz campanha. O Lula sai na rua, não tem uma multidão o seguindo, apenas gente o xingando. Soltam um sujeito desse, condenado em 3 instâncias, com 1000 provas, e ele ainda consegue se candidatar. Pesquisas mentirosas mostram que ele está na frente, apesar de tudo mostrar o contrário. Gente, quem tem que estar preocupado com a democracia somos nós, não vocês. Quem tem que estar com medo de golpe somos nós. Gente, essa galera, toda essa galerinha lá, esses artistinhas aí que assinaram lá a cartinha da democracia, não defendem democracia coisa nenhuma. Eu vou dar só um exemplo de que essa galera não defende democracia, não defende liberdade de expressão. Eles defendem um lado, o lado deles, da quadrilha. O exemplo é o Casagrande, ex-comentarista esportivo da Rede Globo. Certa vez, o comentarista Caio Ribeiro, ele criticou o ex-jogador Raí, porque o ex-jogador Raí se expressou politicamente. Caio disse que o Raí tem que falar de futebol e não de política. Então, o Casagrande, o lutador pela democracia, ficou muito bravo e disse isto aqui. Futebol não fala de política. Eu acho que essa é a discordância. Eu deixei bem claro, isso é antidemocrático e nenhuma pessoa tem o direito de censurar o que a outra está falando. Não tem esse direito. Certinho, está certo, está certo. No caso, o Raí criticou o Bolsonaro. Aí o Casagrande disse, ei, você não pode dizer que ele não pode falar de política, Caio? Só porque ele é jogador? Todo mundo tem direito de falar, todo mundo tem direito de expressar sua opinião política, não interessa se é jogador ou não. Certinho, Casagrande, parabéns, é isso mesmo, tá certinho. Mas aí, 2 pesos, 2 medidas. Mas aí, Felipe Melo e Jadson, ambos jogadores de futebol, o Felipe Melo, na época, ele era o jogador do melhor time do mundo, o Palmeiras. Gente, se vocês escreverem aqui que Palmeiras não tem mundial, serão bloqueados, vocês sabem. Enfim, os jogadores, os dois, eles manifestaram apoio ao Bolsonaro. E aí sabe o que o Casagrande disse? Aquele mesmo que falou que os jogadores têm o direito de expressar a sua opinião política? Sabe o que ele disse? Vivemos numa democracia e todo mundo tem o direito de dar a sua opinião. Sim, mas se for uma opinião contrária a nós, aí não deveria, né? Só que tem que dar uma opinião sabendo o que está falando. Pode apoiar qualquer pessoa, desde que seja o Lula. Qualquer candidato pode ser a favor de qualquer político, mas a partir do ponto em que você vai publicamente e apoia um político, tem que saber por que você está apoiando. Não é só falar, eu apoio esse cara, porque você é um ídolo, influencia um monte de pessoas, e as pessoas vão atrás daquilo que você está falando. Aconteceu essa semana, 2 jogadores, um do Palmeiras e um do Corinthians, declarou ele. Vamos lá.
Jogador critica Bolsonaro. Casagrande. Democracia, todo mundo tem o direito de falar. Jogador apoia Bolsonaro. Casagrande. Olha, melhor jogar bola, hein? E deixar de falar de política. A gente deixa a política de lado. Tá vendo? A gente não está debatendo aqui a questão da discordância de ideias. Isso faz parte. O que a gente está debatendo aqui é canalice. Toda essa galerinha da cartinha da democracia, galerinha que apoia a ditadura, esse povo, você acha mesmo que eles são a favor da democracia, gente? Essa galerinha aí que apoia o Lula, gente. No final é isso mesmo, é apoio ao Lula, a gente sabe. Essa galera luta pela democracia. Ah, para! O Lula orquestrou o mensalão. Você não lembra o que é isso? O PT comprou os parlamentares para votar de maneira favorável ao seu partido, ao governo. Ou seja, um dos pilares da democracia é a divisão de poderes, executivo, legislativo e judiciário. Mas o cara vem e quer governar de maneira autoritária, sozinho, algo totalmente antidemocrático. E essa galera vem falar que está defendendo democracia ao defender o Lula. Para! Vocês acham que a gente é idiota? Não tem nada mais antidemocrático do que operar o maior escândalo de corrupção da história do nosso país, gente. Não tem nada mais antidemocrático do que financiar ditaduras. O Lula é o cara que fala o tempo todo em regular a internet. Essa galera tá com medo de que as instituições possam sofrer com o Bolsonaro. Meu amigo, STF fechando comércio e igreja, coisa que não é atribuição dele, não podiam ter feito isso, é contra a Constituição. Durante a pandemia, os nossos direitos foram tirados de uma maneira que nem durante o regime militar isso aconteceu. Ou você tinha comércio e igreja fechado durante o regime militar, enquanto pais de família choravam por ver um fiscal vindo fechar o seu comércio, enquanto mulheres foram presas por cometer o crime de estar em uma praça, vocês lembram? Enquanto pastores como eu, que abriram suas igrejas, mesmo com medo de ser multados e até presos, o único que falou contra toda essa ditadura, esse absurdo, foi o Bolsonaro. E aí vocês que defendem fechamento de comércio, de igreja, prisão de pessoas que exerciam seu direito de ir e vir, vocês estão falando de democracia? Ah, para! Aqui ninguém é otário, não. Acho que o Nicolas Ferreira resumiu bem qual é de fato a defesa de vocês. É pelos seus próprios interesses. Ele disse o seguinte, resumindo a tal carta pela democracia, os bancos querem o fim do PIX, os sindicatos à volta do imposto sindical, os artistas à volta da Lei Rouanet e os idiotas à volta do ladrão. Ou seja, temos que ficar muito espertos nessa eleição. Que Deus nos ajude. Que o Senhor, Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós. Deus abençoe e deixa aqui o seu comentário. O que você achou desse absurdo? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.